Então, boa noite para as pessoas presentes aqui hoje. Eu já vi que tem a Eliane, está aqui, muito prazer em vê-la aqui, Eliane. A Eliane, mãe da nossa colega Gabriela, e que é uma pessoa muito ligada à cultura, especialmente à cultura judaica, uma pessoa que trabalha e já fez inúmeros trabalhos divulgando a cultura judaica e combatendo os preconceitos, inclusive no MAR, no nosso parceiro Museu de Arte do Rio. Então, seja bem-vinda, e todos vocês também. A Lia, eu diria que ela já é a nossa amiga, né? Porque é nossa, pelo menos minha, companheira de cabeceira, de estudos, e já esteve aqui uma vez conosco, e tem estado em inúmeras sociedades pelo Brasil afora, conversando a respeito do tema racismo em geral, mas em conversas com a Lia, eu disse a ela da frequência com que se traz a questão judaica quando a gente está falando a respeito de racismo. E perguntei algumas coisas para ela de como responder a determinadas perguntas, que eu acho que às vezes são muito complexas, e ela me deu uma aula, porque ela é uma professora e é uma pessoa que fez uma tese de mestrado justamente sobre judeidade, e então ela falou uma série de coisas importantes para mim, mas como nós temos uma sociedade que também tem muitos membros que são judeus, e além desses membros, hoje nós estamos trabalhando com a diversidade dentro da sociedade, eu achei muito importante que a Lia viesse conversar conosco, porque ela é especialista tanto em um tema quanto no outro. São dois temas que ela estudou, que ela escreveu a respeito, tem textos a respeito, então eu achei importante que ela viesse conversar conosco sobre isso. Mas, para quem não a conhece, eu vou apresentá-la. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. É professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência na área de psicologia com ênfase em movimentos sociais, atuando principalmente nos temas racismo, psicologia social, branquitude, relações raciais e movimentos sociais. A Lia também tem 2 livros publicados, eu nunca consigo gravar o título do primeiro, Entre o Branco, Branquíssimo e o Encardido, não sei o quê, na cidade de São Paulo. A Carolina está mostrando a capa, podia botar o nome no chat, Carolina. E tem um outro livro que se chama Tensões entre Cor e Amor, Relações Interraciais. E hoje ela vai conversar conosco sobre as proximidades e as diferenças entre negros e judeus. Lia, então, eu passo a palavra a você é super bem-vinda, e vocês que estão aqui presentes também, que vão nos ajudar na discussão sobre esse tema. Podemos começar. Bom, boa noite a todas e todos presentes. Eu agradeço a Vânia pelo convite e pelo desafio, né? Porque a Vânia que me colocou esse desafio, eu já tinha parado de falar do tema judeus, judaicidades, e estava há muito tempo, nos últimos 10 anos, focado no racismo brasileiro. Mas nos últimos anos, quando vai se falar de racismo, tem se acontecido, né, muitas vezes, um campo de conflito entre, né, esses 2 grupos sociais. Então, não são poucas vezes, né, que no debate racial judeus e negros são colocados em campos opostos, que acontece, né, por diversos motivos e circunstâncias históricas, mas no debate sobre relações raciais é constante, né, e a associação direta entre judeus e branquitude. E aí é importante a gente pensar como é que se constrói a branquitude no Brasil. Alguém está falando que eu estou falando baixo, pode ser o microfone. Posso tentar arrumar aqui? Alto-falante. Melhorou, Lia, melhorou bastante quando você segura o microfone. Melhorou.
Melhorou o áudio, Vânia? Tá alto ou tá baixo? Tá bom? Tá. Ah, ótimo. Foi a Laís que pediu. Então, há uma associação direta entre os judeus e branquitude no Brasil e, ao mesmo tempo, uma recusa, né, muitas vezes, dos judeus a esse lugar de brancos. E o conflito acontece, muitas vezes, nessa relação entre pensar o racismo e como esse racismo atinge esses grupos de formas tão diversas, né? Então, o que eu pensei em conversar com a Vânia é a gente pensar um pouco aqui, né? Como é que funciona o racismo brasileiro e por que neste racismo brasileiro os judeus, em sua grande maioria, são considerados brancos, né? Então, para isso é preciso entender como é que essa categoria branca, né, ela se configura na Europa e como que ela se configura no Brasil. Não é a mesma categoria. E talvez muitos de nós judeus, né, ao sermos nomeados como brancos, né, isso que simbolicamente, né, nesse país que tem racismo, ser nomeado como branco coloca uma situação daquele que tem uma vantagem na sociedade estruturada pelo racismo antinegro. E há também uma recusa identificatória, muitas vezes, de identificação psíquica, né, com este lugar. Exatamente porque há muito poucas gerações, 2 ou máximo 3, muitas pessoas assim ainda são até filhos, uma geração, as pessoas estavam sendo assassinadas em um outro lugar histórico por não ser branco. Então, essa é um conflito que vai acontecendo. Acontece que no Brasil, ser considerado branco não está relacionado, né, às condições de origem do sujeito, mas estão condicionadas à cor da pele. Então, o racismo à brasileira é um racismo que vai ser anti-indígena e anti-negro, porque ele é baseado no fenótipo e na cor da pele, né? Um texto muito bom sobre isso é do Horácio Nogueira, que vai, né, se chamar Racismo de Origem e Racismo de Marca, que vai dizer que no Brasil o racismo, né, ele vai principalmente ser pensado e ser, né, construído através da ideologia do embranquecimento. O que é a ideologia do embranquecimento? Ele é uma construção que foi, primeiro, uma política nacional. Essa política nacional era uma política de embranquecer o país no pós-abolição, para tornar esse país, pela ideia do racismo científico, um país civilizado. É neste momento que muitos dos imigrantes entram no Brasil. Em algum momento histórico, os judeus no Brasil foram, né, considerados e foi pensado, tem até nos livros, será este grupo branco? Porque nem todos os grupos que hoje são brancos foram considerados brancos na política nacional de embranquecimento. Está no livro, né, do Skidmore, Brancos e Negros no Brasil, tem os documentos que vai tendo essa discussão de quem era branco e quem não era branco, né? E os judeus foram considerados não brancos em algum momento histórico, tanto que alguns navios chegaram no Brasil e outros, né, foram mandados embora. Agora, os judeus nunca foram considerados brancos na Europa. Nunca foram considerados brancos. A categoria branco na Europa, ela está muito ligada ao que a gente pode pensar WASP, white, anglo-saxão e protestante. E ela nasce, obviamente, de uma ideologia na qual branco são esses grupos e que o judeu não entra, e ele não é branco na Europa, não é considerado branco porque ele não entra na categoria racial. Então, é um grupo que foi racializado e exterminado por esta categoria raça em um momento histórico. Pense, no momento histórico na Europa, a categoria raça, ela racializava os judeus, e aí, né, tem muitos teóricos que vão pensar como é que os judeus se tornaram raça, porque nem sempre os judeus foram raça, ele já foi comunidade religiosa. Ele vira raça a partir do momento em que vai se configurando essa categoria ideológica dessa ideia de raça. E até então, até o 19, a raça, essa pseudo-raça, não precisava de cor. Ela prescindia a ideia de cor, a raça.
Inclusive, se a gente for pensar nos autos da Inquisição, o sangue impuro, né, que eram nomeados os judeus, era uma categoria racial. Então, vamos lá, o que é raça, né? O que é pensar em raça? Vamos pensar como os judeus, e tem muitos judeus aqui, são e foram racializados e depois passar para o Brasil, porque senão a gente não consegue fazer esse pulo, né? A raça é uma categoria que nasce, né, no século XIX e é consolidada. Mas se a gente for pensar o que é raça para os animais, vamos pensar essa categoria cachorro, uma coisa assim bem fácil da gente conseguir pensar. O cachorro é uma espécie, certo? Dentro dessa espécie, as pessoas dizem que há raças, certo? O que quer dizer que há raças no cachorro? Quer dizer que há um gene, né, que vai definir o fenótipo do cachorro. Tem um gene que define o fenótipo dos cachorros de raça. Então, a gente tem um gene que vai definir se ele é Rottweiler, ou se ele é Pitbull, ou se ele é Poodle. E é esse mesmo gene, né, faz com que a gente reconheça que ele é um Rottweiler, um Poodle ou um Pitbull. Só que a gente também atribui, a partir desse fenótipo, comportamento ao cachorro, certo? Esse cachorro é mais bonzinho, esse cachorro é mais agressivo, esse cachorro é mais carinhoso, o poodle é mais escandaloso, o pitbull é mais violento. A gente não atribui comportamentos por causa do fenótipo que está ligado a um gene. No século XIX, havia, né, uma tentativa de responder a algo que está tentando se responder desde o XV, do XIV ali, que é o encontro dos europeus com os outros grupos humanos, né, que são da expansão colonial, com os indígenas, com os negros, são esses humanos como nós? Lembra? Eles são humanos, mas não têm alma, eles são humanos, mas são humanos que precisam conhecer Jesus, toda essa racismo que vai acontecendo, né, a partir dessa dominação desse encontro? No 19, a resposta é sim, são humanos, mas não da mesma raça. Essa ideia de raça de cachorro é transportada para o humano, o que não faz o menor sentido. Todos aqui sabemos que não há raça entre os seres humanos. Não tem um gene que define absolutamente um tipo de fenótipo que vai levar a um comportamento. Não existe isso. Os genes de alguém da Etiópia é tão diferente de alguém da Suécia quanto de alguém do Senegal. Ou seja, não há entre esses grandes grupos raciais que inventaram, que ele está ligado à geopolítica, né? A expansão geopolítica, a história mundial de dominação, não há nada que vai dizer que os genes de cada grupo desses se pareçam mais. O que existe no mundo são populações. Então, entre certas populações que são parecidas, né, como família, o gene pode se parecer. Então, o gene de pessoas da Etiópia pode se parecer entre si, mas ele não parece entre eles e o do Senegal mais do que eles e o da Suécia. Então, não há nada que possa definir isso biologicamente. Só que isso foi transportado por uma pseudociência para os seres humanos, na qual havia uma definição de que essa raça definia caráter. Olha, essa ideia de raça do século XIX, ela só se consolida no XIX, mas ela já está tendo quando diz na Inquisição que o sangue dos judeus são impuros e por isso eles não são confiáveis, certo? Você está atribuindo a um componente imaginariamente genético, sangue, e um comportamento. Então, a ideia de raça surge, e os judeus na Europa são completamente, nesse momento, racializados. O que é ser racializado? É a partir do fato de você pertencer a um grupo, dizerem que, ao pertencer a esse grupo, você vai ter uma continuidade moral, intelectual e estética. Quando a gente fala os japoneses são determinados, nós estamos usando a ideia de raça. Nós estamos pegando, né, um fenótipo e atribuindo um comportamento. Como é que os judeus foram racializados? Muitas das pessoas que estão aqui que são judeus sabem como foram racializados, né? Eles, quando se atribui uma homogeneização ao grupo, como se o grupo, né, viesse antes do indivíduo, ou o fato de uma pessoa pertencer a este grupo, ela ter as pessoas atribuindo comportamentos morais, estéticos, etc. e tal, significa que ela foi racializada. Agora,
Nem todo preconceito racial significa que este sujeito está sobre a égide do racismo estrutural, que é muito importante para a gente entender o Brasil. Então, vamos pensar, no Brasil de hoje, o antissemitismo é um preconceito? É um preconceito, e pode até ser visto como um preconceito racial no sentido de ter uma racialização dos judeus, que é falar que ele faz parte de um grupo e por causa dele partir desse grupo, ele domina o mundo, ele, sei lá, milhões dos estereótipos contra judeus. O preconceito racial é uma relação entre sujeitos, interpessoal, né? Então, sei lá, a Vânia pode ter preconceito racial contra a Fernanda, whatever. Isso é uma relação interpessoal. O racismo estrutural significa que há uma estrutura do governo, Estado-nação, na qual este preconceito ou essa racialidade faz com que essas pessoas não tenham os mesmos acessos ou a mesma igualdade, ou seja, não tem acesso a direitos, não tem acesso a saneamento básico, a saúde, a educação. O antissemitismo é um preconceito no Brasil? É. Ele estrutura o Estado-nação? Não. Os judeus têm menos acesso à saúde, educação, saneamento básico, etc? Não. O antissemitismo estruturava o Estado-nação Alemanha nazista? Sim. Certo? Ele era um preconceito que estruturava o Estado-nação. Esse Estado-nação Alemanha nazista tinha uma estrutura que perseguia os judeus, mandava para campo de concentração, tirava os direitos, retirava a casa, retirava absolutamente tudo. Então, quando a gente diz, né, que há um preconceito racial e que o preconceito racial não é o mesmo que estar sobre a égide do racismo, significa exatamente isso. O japonês, por exemplo, sofre preconceito racial no Brasil, sofre. As pessoas podem falar, esse cara, sei lá, esteticamente isso, ou são muito frios, sei lá quais são os preconceitos raciais contra os japoneses. Eles têm menos acesso à saúde, educação, saneamento básico, a polícia persegue, a mão do Estado persegue? Não. Não estão sob a égide do racismo estrutural. Quando a gente vai ver esses conflitos que acabam acontecendo hoje em dia no Brasil, né, de se opor judeus a negros, está absolutamente ligado a isso que tem se pensado como aquilo que é o racismo estrutural no Brasil. O Brasil ele se estrutura, esse Estado-nação, a partir da escravização africana e do genocídio contra indígenas. O que quer dizer que o racismo é estrutural? É que se tudo acontecer em sua normalidade, o resultado vai ser racista. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se a Sociedade Brasileira de Psicanálise não fizer ação afirmativa, o resultado é que quase todos os membros delas vão ser brancos. Isso é racismo? É. Racismo quer dizer que esses direitos ou essas possibilidades foram dados apenas pelo próprio grupo. Um dos componentes do racismo é a relação interpessoal, que está ligado a uma ética, uma moralidade, etc. e tal. Só que o racismo tem sido aprendido muito no Brasil como, no senso comum, como se fosse um problema moral, né? Ou seja, eu não sou racista ou eu sou racista. Por isso que o movimento negro e muitas pessoas do movimento negro têm adotado esse termo racismo estrutural, que significa o quê? Que o poder econômico, o poder jurídico, o poder político, o braço armado do Estado, ou seja, a polícia, né, está todas sobre decisão de um mesmo grupo racial, que no caso do Brasil, esse poder econômico, político, de produção de subjetividade, está na mão dos brancos. Por isso que se diz que isso é o racismo estrutural, que tem uma diferença do racismo institucional, que é a incapacidade de uma instituição de promover igualdade racial. Ou seja, quando que uma instituição tem racismo? Quando ela não espelha a sociedade na qual ela está inserida. Se a gente for pensar, o Rio de Janeiro tem quantas pessoas... qual é a população de negros no Rio de Janeiro, Vânia? No Rio de Janeiro eu não sei, mas no Brasil eu sei que a população 56. É 56% da população. Sim, é que não sei. A Federação Brasileira de Psicanálise não tem 2% de negros. Se a gente for pensar federação, né, pensando no órgão federativo, se você não tem 56% de pessoas negras inseridas nisso, ela não espelha a sociedade racialmente.
isso significa que ela vai ter racismo institucional, porque ela foi incapaz de promover possibilidades e oportunidades iguais para os grupos raciais. Isso é o racismo institucional. Então, quando a gente está falando, né, das diferenças de judeus e negros e daquilo que há em comum, o que há em comum são grupos racializados. O que significa ser um grupo racializado? Por exemplo, ninguém fala o banco é de um católico, certo? Ah, esse banco do católico, mas as pessoas falam banqueiro judeu. Ou seja, significa que ele é sempre nomeado, né, no processo de racialização. Nem todo processo de racialização significa que os sujeitos estão sob a égide do racismo. Né? Por exemplo, quando uma pessoa negra encontra outra pessoa negra na rua, absolutamente, e tem um processo identificatório, e fala, aí, bro, eles estão se racializando, porque a identificação foi via a raça, essa raça social. Significa que tem racismo? Não. Por que é a mesma lógica? Por que não há racismo reverso? Reverso, que é chamado de racismo do negro contra o branco. Por que não é? E por que isso tem entrado na discussão? Porque o racismo pressupõe poder político, econômico, jurídico, etc. e tal. Que, por exemplo, a Alemanha nazista passava por isso. Isso não quer dizer que as pessoas não possam sofrer preconceito racial ou discriminação. Por isso que tem um nome que chama preconceito racial, injúria racial e outra que é racismo. Né? Se a gente for pensar, o judeu na Europa sofria, na Alemanha nazista, racismo. Ou seja, o braço armado da Estado da Alemanha nazista, né, se perseguia, etc. e tal. Se a gente for pensar, né, na lógica do racismo reverso, um judeu falando para um alemão, sei lá, nazista, na época do nazismo, seu nazista, branquelo, etc. e tal, tem o mesmo peso do que um alemão nazista falar seu judeu rato? Não, porque esse cara, ele tem a estrutura dele, né? A estrutura dele pode falar seu judeu rato, esse pode ir para o campo de concentração. Chamar um negro de ladrão na rua, pode ser que a polícia venha correndo e dê um tiro nele. Chamar um branco de azedo na rua, essa possibilidade não acontece, exatamente porque, historicamente, o racismo significa dar uma forma de um significado às relações de poder. Então, para a gente entender como é que o grupo, né, que é racializado passa por um racismo num Estado-nação, a gente precisa aprender o quê? A história desse Estado-nação para compreendê-lo, como é que o racismo funciona contra esse grupo. Então, aquilo que acontecia com os judeus na Europa é muito diferente do que acontece com os judeus no Brasil, exatamente porque aqui a maioria dos judeus que chegaram eram asquenazis e brancos para a categoria branco no Brasil. Exatamente porque a categoria branco não existe, ela é uma invenção racial, ela só vai existir conforme a invenção histórica e social de algum lugar histórico. Tá? Então, branco, árabes são brancos na Europa? Não. Judeus são brancos na Europa? Não. O Temer é branco no Brasil? É. O Haddad é branco no Brasil? É. Todos os árabes quase libaneses são brancos no Brasil? São. Porque as pessoas olham para a cor da pele e falam branco. Da mesma forma, quase todos os judeus, não é que não há judeus negros, porque podem existir, sei lá, uma mãe judia com um homem negro que tem um filho que é judeu e negro. Mas a gente sabe que mesmo na comunidade as pessoas consideram essa pessoa, que a ideia de que o judeu como branco no Brasil está estabelecida no imaginário, tanto dos judeus quanto dos não-judeus, que estabelece essa categoria de branco. Tá. Porque branco no Brasil está ligado ao fenótipo. A história de como se construiu essa ideia de fenótipo, que começa na política do embranquecimento, que acreditava-se que no Brasil precisaria fazer uma nova fórmula racial. Qual era a nova fórmula racial do Brasil ali, do Oliveira Viana e de todos esses intelectuais brancos para embranquecer o país? Eles acreditavam que, ok, é impossível que geneticamente a gente vai tornar esse país branco.
mas fenotipicamente nós poderemos. Acreditava-se que o branco tinha um gene superior. Exatamente pela imigração branca e pela mestiçagem, esse país se tornaria branco. O Oliveira Viana, vocês podem procurar isso, calculou que em 2012, ou seja, 10 anos atrás, a população brasileira seria inteira branca, porque nós tínhamos mais ou menos 4 milhões de imigrantes que chegaram entre 1888, 1850 até 1930, aquela leva de imigrantes, que essa mestiçagem tornaria esse país branco. Se a gente tem no pós-abolição, para cada 4 descendentes de africano, tinha um descendente de português. Exatamente por isso começa a imigração e a política do embranquecimento, né? E aí é preciso pensar que teve uma política que foi o racismo à brasileira, que vai pensar o seguinte: geneticamente, né, a gente não vai ser branca, a nossa origem não vai ser branca, mas fenotipicamente a gente quer tornar esse país branco. O maior exemplo disso é um quadro que, inclusive, está aí no Rio de Janeiro, famosíssimo, que chama Redenção de Cã. Alguém conhece? Está lá no... esse quadro está no Museu Nacional. Vou até mostrar para vocês esse quadro aqui. Vocês conhecem essa imagem? Ele está no Museu Nacional, chama Redenção de Cã. Olha só a data dele, é de 1895. Aqui tem uma senhora escravizada, uma filha, né, um pouco mais clara, um genro, que provavelmente é português, e esse era o neto, que nasceu branco, e a mãe com a mão para cima, né, a avó com a mão para cima, todo mundo com as mãos assim, né, quase, mostrando que haveria, né, uma redenção de Cã. Por que Cã? Porque a Igreja Católica acreditava que o racismo, antes da ideia de raça científica, acontecia justificada pela Igreja Católica, que falava que os africanos eram os filhos de Cã e, por isso, poderiam ser escravizados, né? Esse é um quadro que é um quadro projetado para pensar o Estado-nação Brasil. É neste ponto, né, que os judeus, quando entram no Brasil, né, entre 1900, não os que estão há muito tempo, os cristãos novos, mas entre 1900 e entre a Primeira e a Segunda Guerra, um pouco antes da Primeira Guerra alguns, mas a maioria entre a Primeira e a Segunda e depois da Segunda, eles entram e são considerados brancos. E aí tem um processo que é o mais complexo de entender, que é o de identificação do sujeito com a branquitude. Nos Estados Unidos, os estudos de branquitude, eles são quase todos assim: how the Jews became white, how the Irish became white, como que os judeus se tornaram brancos, como é que os irlandeses se tornaram brancos, como é que os italianos se tornaram brancos. Porque, a priori, só eram brancos quem? 5 países, gente. Os nórdicos, a França, os portugueses eram brancos de segunda classe, né? Os italianos não eram. Como é que essas pessoas se tornam brancos? Mesmo porque a categoria branco, ela é uma categoria racial, ela não é categoria de cor, ela se torna uma categoria de cor no Brasil, mas não necessariamente uma categoria racial é uma categoria de cor. Ela se torna por um processo histórico depois do 19. Como é que cor vira raça? Cor vira raça, né? Raça é essa ideia de que, por pertencer a um grupo, por exemplo, os cachorros, né, como eu dei o exemplo, eles não precisam ter uma cor para ser uma raça, certo? Eles podem ter fenótipo diferente. Então, os judeus, por exemplo, eles eram racializados a partir de fenótipo que não precisava da cor. Eles inventaram lá que o nariz dos judeus eram mais assim, que etc. Qualquer grupo pode vir a ser racializado. Agora, como no Brasil e como na diáspora, né, quase toda como africana, e essa categoria racial aderiu à ideia de cor, a gente vai tornando duas coisas que não são os mesmos significados, né, que não são as mesmas categorias, como se fosse metáfora uma da outra. Por exemplo, sexo e gênero não são a mesma coisa, não é a mesma coisa. Vocês conseguem entender que sexo e gênero não é a mesma coisa? Raça e cor não é a mesma coisa. A categoria raça é uma invenção e a cor é o quê? Uma característica física do sujeito, que ela é uma característica física igual tamanho de orelha, tamanho de pé, tamanho do cabelo.
ela precisa passar por um processo que é da hierarquização dos sujeitos para que ela se torne a ideia de raça. Eu sempre dou esse exemplo, a Vânia já ouviu 1000 vezes, né? Como é que o meu filho tornou cor em raça? Vou explicar para vocês. Como é que ele transformou cor em raça? Meu filho pequenininho, porque é bom observar isso, você vai vendo nas crianças, elas vão vendo cor. Ah, aquela pessoa marrom, aquela pessoa rosa, inclusive a pessoa rosa não é branca, é rosa, sério? A pessoa marrom não é negra, ela é marrom. Enquanto as crianças estão vendo cor. Como é que ela faz branco e negro? Se a gente for pensar, há várias cores diferentes entre os brancos e várias cores diferentes entre os negros. Como é que essas categorias se tornam categoria racial? Precisa ter um lugar hierárquico e que ele esteja estabelecido na sociedade com diferenças hierárquicas, né? Que o racismo faz isso. Então, meu filho, ele via a cor, etc e tal, e um dia a gente, quando ele foi apresentado para a escola dele, foi apresentado assim, eu sempre dou esse exemplo, alguém já deve que me ouvir falando, já ouviu. Então, esse mesmo exemplo que ele foi aprendendo, essa é a diretora da escola, essa é a professora, essa pessoa, etc e tal, essas pessoas são todas brancas, e eles foram apresentados as merendeiras, as seguranças, as pessoas que trabalhavam, né, na limpeza da escola, não foi apresentada para ele. Ele viu aqui que tem pessoas que importam para a escola, essas pessoas, elas têm saber, essas pessoas são aquelas que precisam ser nomeadas, elas têm nome, elas têm sobrenome, elas têm sala. Tem pessoas que não têm nome, não precisam ser apresentadas, o que elas fazem para a escola não é importante. Ele aprendeu o quê? Uma hierarquia. No outro dia ele viu uma pessoa com o uniforme da terceirizada lá, da limpeza, e era branca, e ele falou, mamãe, essa pessoa não tinha que ser negra? Ele acabou de estabelecer que há lugares sociais a partir tornado da cor em raça. Se tivesse professor, um monte de pessoas negras do saber, etc e tal, a cor não tornaria raça, seria uma característica física. Para ela se tornar raça, ela precisa da hierarquia, ou seja, do racismo, da dominação. Por isso que a raça ela é filha da dominação, ela não é a mãe da dominação. Hoje é um processo dialético. A raça produz racismo e o racismo produz a ideia de raça. Mas ela, originalmente, ela não é assim. Dizer que algo é dialético não quer dizer que não teve uma origem. A origem é a dominação da expansão colonial, etc. e tal, e que vai se tornando raça. Mas eu falei isso para a gente voltar na parte da identificação. O que acontece, né, quando as pessoas falam, bom, mas os judeus, sei lá, votaram no Bolsonaro, né? Enfim, há um processo, primeiramente, de racialização, porque os judeus que são considerados judeus são os que votaram no Bolsonaro. Aqueles que estavam do lado de fora falando contra o Bolsonaro não são considerados judeus. Então, há uma forma de... Há um judeu único que esse é judeu, certo? Isso é um processo de racialização. Mas há também, entre os próprios grupos, o próprio grupo de judeus, aqueles que se identificam com a branquitude. Porque é um processo de se identificar. E o que é a branquitude? É esse lugar de uma ideia de civilização, de uma ideia esteticamente superior, moralmente superior, intelectualmente superior, produzido pela ideia de raça. Se a gente for para Israel, por exemplo, tem racismo em Israel, inclusive tem cotas em Israel. Não sei quem sabe que tem cotas em Israel para os judeus árabes e para os judeus etíopes. Aí as pessoas, se você olhar com a lente ocidental antissemita, as pessoas podem falar que os judeus são racistas. Certo? Alguém pode olhar e falar que os judeus são racistas. Mas ele está considerando que judeus racistas? Os brancos. Aí o etíope não é considerado judeu, o judeu árabe não é considerado judeu. Não faz sentido a frase, vocês concordam? Os judeus são racistas? Mas os judeus são acusados várias vezes de racistas. Quando a gente vai analisar o Estado de Israel, tem racismo em Israel. Agora, é impressionante que os judeus que comovem, né, ou promovem racismo para outros judeus, o etíope ou o judeu árabe, são aqueles que aderiram à branquitude ou à ideia de eurocentrismo ou uma ideia eurocêntrica.
Ou seja, não é a judaicidade que fez produzir o racismo, é a própria branquitude europeia, essa identificação com a branquitude europeia, na qual ele vai falar: os árabes não sabem comer direito, não sabem comer com talheres direito, eles comem com a mão. A mesma coisa que os europeus falam, né, dos africanos. Então, há uma identificação, não é a judaicidade, é a identificação com a branquitude. Absolutamente isso. E há um processo de tornar-se branco nesse processo identificatório, que aí é essa parte aí da psicanálise, que vocês conhecem mais que eu, que é o processo de identificação, não é mais o processo de identidade. Né? Ser judeu é uma identidade social. O processo de identificação pode ser com a branquitude e pode não ser. Né? Exatamente por isso que fica esse lugar que muitas vezes, né, os judeus são colocados na branquitude, exatamente também por um processo identificatório de tornar-se branco. Agora, em geral, quando as pessoas falam que há esse processo identificatório, elas culpam o sujeito que se identificou. E aí também a gente pode pensar como o racismo atua por aí. Há todo um processo histórico da Europa para que os judeus se identifiquem com a Europa, né? Como diz, para que os judeus se assimilem, né? Um processo histórico de assimilação, assim, se assimilem, parem de usar essas roupas aí, parem de ter os seus próprios costumes, se assimilem. Quando eles se assimilam, né? Mas os judeus estão identificados com a branquitude. Olha só, a mesma coisa acontece com o negro. Há todo um processo histórico de embranquecimento, de dizer que o cabelo liso é mais bonito, de produzir uma ideia da alma, o homem, né, o negro de alma branca, aquela coisa super racista e tal. Aí, quando há um negro identificado, que é aquilo que o Fanon fala de peles negras, máscaras brancas, as pessoas falam: ele não se aceita. Olha só, ele que é racista com ele mesmo. Entende que o próprio processo de identificação que esses dois grupos passaram tem a ver com essa ideia de uma superioridade própria de Europa? Mas que os judeus ficaram muito tempo na Europa, né? Alguns dos askenazis. Então, há um processo identificatório de se assimilar essa cultura. Bom, enfim, eu quis dar um panorama histórico, né, para a gente, né, pensar sobre o que tem de semelhante e o que tem, né, de diferenças, mas o que é muito importante é que também muitos dos judeus que são hoje brasileiros estão ainda identificados com aquilo vivido na Europa. Só que, na verdade, isso é o processo de identificação. Só que no Brasil, eles também, esse próprio grupo, adquire, por ser considerado branco, e não é por identificação, é por ser considerado branco, eles adquirem privilégios simbólicos e materiais que todo sujeito branco recebe ao nascer no Brasil. Querendo ele não, sendo identificado ou não com a branquitude, pode ser eu que não estou identificada com a branquitude, falando que não quero privilégio, pelo amor de Deus, ou o cara lá com white power, tanto para mim quanto para essa pessoa, a porta do banco abre mais fácil, recai sobre a gente uma ideia de competência, confiança, inteligência, ao ser considerado branco. Então, há uma fissura, eu não estou falando agora dos judeus identificados com a branquitude, mas mesmo aqueles que não são, há uma fissura entre o processo identificatório desse sujeito e do lugar da identidade racial que ele recebe ao estar no Brasil, ao ser considerado branco, que são esses benefícios simbólicos. E exatamente por esses lugares quase opostos, um é o lugar do oprimido e o outro é o do opressor, que fica esses lugares muito diferenciados no própria ideia de como se rebate e como se constrói as não alianças ou alianças entre judeus e negros na sociedade brasileira, né? Porque é uma recusa muito grande de se reconhecer como grupo beneficiado, porque a identificação está ali com a Europa, beneficiado pela estrutura racista no Brasil. É quase assim, mas como assim, se há duas gerações atrás a gente estava morrendo por não ser branco, agora você vai me dizer que eu sou beneficiado por ser branco? Porque não é uma questão de escolha. Não é uma questão de escolha. O Brasil beneficia todos aqueles que são classificados racialmente como branco logo ao nascer. A polícia não persegue no mercado, cai a ideia de competência, ele tem benefícios. Os postos de trabalho no 19, quando tem o processo de industrialização, foram feitos para os brancos.
Então, a gente ouve muito, o neto do imigrante falando, mas eu cheguei aqui muito pobre, eu tive que trabalhar muito. É uma verdade, ele chegou pobre e trabalhou muito, mas ele era aquele que o país queria, né? O branco. E por isso ele consegue, em 2 ou 3 gerações, enriquecer, porque, na verdade, os postos de trabalho são feitos para esse grupo, né? Então, se há algo de diferença e de similaridade, o que há de parecido? Passam esses 2 grupos por processos de racialização. Ou seja, tanto os negros como os judeus são chamados para responder pelo grupo. As pessoas viram, você que é negro, o que você acha do Obama? Ninguém vira para você, você que é branco, o que você acha do Trump? Né? Mas as pessoas falam, você que é judeu, ele não vota em Israel, não sabe nada que acontece em Israel. Como que você explica o conflito de Israel e da Palestina e tal? Você é de esquerda, mas os judeus são não sei o quê. Isso é o processo de racialização. É o antissemitismo funcionando. Então, são 2 grupos que vão passando por processo de racialização. Mas é muito evidente que, no Brasil, são os negros e os indígenas que passam pelo égide daquilo que é a perda de direitos exatamente pelo racismo, né? Vânia, eu acho que eu queria dar uma introdução aqui, eu falei o quê? Uns 45 minutos, né? Para a gente abrir aqui e conversar um pouco, porque senão eu saio falando que nem uma louca desse assunto. Você falou 45 minutos diretos. Então, a gente pode conversar com a Lia. A Lia gosta de ver as pessoas, então, quem puder abrir as suas câmeras, ela sempre diz que é melhor dialogar com carinhas do que com nomes escritos. E está livre a palavra, quem quiser perguntar, quem quiser falar alguma coisa, está livre a palavra. Quem não quiser falar nem perguntar, quiser escrever um comentário no chat, também é bem-vindo, mas vamos tentar dialogar com ela. Eu acho importante que ela estabeleça essas diferenças, justamente sobre isso que eu conversava com ela, porque volta e meia, nas discussões sobre racismo, sempre surgem questões a respeito, comparações e perguntas também com relação aos judeus, e que eu sempre tive dificuldade de responder, primeiro porque eu não tenho um conhecimento profundo a respeito da história, eu tenho o conhecimento que todos nós temos de saber do horror que foi o Holocausto, de já ter assistido documentários, de já ter lido a respeito, mas é diferente, por exemplo, de conhecer o racismo estrutural, que além de ser algo que me atinge desde o início da minha existência, desde que eu comecei a me conhecer como pessoa, além disso, é um tema que eu estudo, que eu pesquiso, então eu tenho muito mais facilidade de falar, de discutir, de responder, embora eu saiba que são 2 grupos racializados, para mim isso é claro, mas eu acho que isso não é claro para todos, e eu acho que é uma oportunidade de a gente conversar sobre isso, tanto sobre essa questão da racialização, quanto sobre a questão das aproximações, conforme a Lia trouxe, das diferenças. Eu tenho vários colegas aqui judeus, inclusive pessoas que são profundas conhecedoras não só do sofrimento, porque passaram por sofrimentos nas suas próprias famílias, mas porque são pessoas que militam no combate a esses preconceitos. Eu citei a Eliane Pissol porque eu sei que ela é uma dessas pessoas que tem um trabalho reconhecido dentro dessa área. Então, eu acho que seria importante a gente dialogar, vocês ficarem bem à vontade para a gente falar com a Lia. Vânia, dá licença. Toda licença. Eu era não para perguntar, não, mas para pedir, quem sabe o Eduardo poderia recolher do chat as perguntas ou as pessoas que queiram falar. Eu não sei se ele topa. Isso é um convite ao Eduardo Zaidhaf. Ele está aqui? Eu não estou vendo. Ele está aqui que eu... Oi, Ruth. Obrigado por pensar em mim. Eu não tenho como. Eu estou aqui no celular, estou com 8% de bateria. Eu peguei muito no final, peço desculpas, mas passo essa bola para outra pessoa. Ok. Alguém se habilita? Alguém poderia fazer isso? Eu faço. Oi, boa noite. Elisa, tá bom, muito obrigada.
Então, vamos ver. Carolina Henrique, bom, estou aqui, não tinha visto antes os comentários. Então, a Carolina Henriques coloca aqui o nome do livro. A Ani, li através de um texto de Michel German, fiquei sabendo que os judeus nunca foram considerados brancos desde a Idade Média, então passíveis de serem segregados. Bom, você já respondeu. O eleito, a Petrushka, elogiando uma excelente capacidade de condensar, de explicitar as ideias. A Sônia Beatriz quer fazer uma pergunta. Sônia. Boa noite, colegas. Eu sou Sônia Santos, Lia, muito prazer. Desculpa, eu estou com uma dificuldade enorme para sustentar a minha internet, sei lá, por que motivo está assim, já faz uma semana. Mas por isso a câmera está fechada, mas eu estou tentando manter a minha foto para as pessoas. Eu gosto também de me identificar, acho que é importante. Minha pergunta era o seguinte: se possível, eu gostaria que você pudesse falar mais para a gente sobre a posição sobre o lugar dos judeus negros na diáspora judaica. Eu penso que eu sei muito pouco, sei algumas coisas, mas sei muito pouco. Eu tive uma vez, há muito tempo, a experiência de ter namorado um judeu negro, né? Mãe negra e pai branco, mas que aqui no Rio de Janeiro fazia um esforço muito grande para ser reconhecido na comunidade judaica. E eu via muito essa dificuldade dele e um sofrimento muito grande, mas também um engajamento nesse processo. Então, eu às vezes fico pensando o quanto essa posição do judeu negro poderia ser importante, importante no sentido de ajudar nessa discussão, né? Porque ele ocupa dois lugares, ocupa dois lugares, duas identidades que vão sofrer esse processo de racialização, né? E nesse caminho dele na busca de lidar com isso, de ser aceito como judeu, ele enfrentava muitas questões ali estavam envolvidas, né? Mas era isso, eu só não sou uma grande especialista nesse assunto que você trabalha, sou uma especialista na área de relações étnico-raciais, eu sou antropóloga, trabalho com essas questões também, reflito sobre isso, mas reflito muito da perspectiva do negro e do indígena, porque dou aula sobre, né? Sou professora de graduação. Então, trabalho com uma disciplina na UESH, diversidade cultural e educação e antropologia, então eu reflito muito sobre essas questões do indígena, do negro e do cigano, que quase não se fala. Mas é isso, eu queria um pouco, se você pudesse trazer mais elementos para pensar esse lugar, e o lugar do negro judeu na sociedade brasileira, né? É isso, obrigada. Se eu puder, eu vou tentar abrir a câmera, mas quanto mais eu abro, mais pesado fica aqui. Vou tentar, tá bom? Não sei se tem outra pergunta, já respondo essa, uma de cada vez. Bom, Sônia Beatriz, né? Obrigada pela pergunta. Eu sei muito pouco, né, sobre o judeu negro no Brasil, porque exatamente por esse lugar do judeu ser visto como branco no Brasil. Isso não quer dizer que não tenha. Por exemplo, meus filhos são judeus e negros, né? E tem, né, esse duplo lugar, eles sabem que são judeus e negros. Mas é um lugar que é como se ele não existisse. Quando se pensa nos judeus negros, se pensa absolutamente, quase sempre, no judeu etíope, né, que é um grupo de judeus negros, né, que tem uma história na Etiópia. Ou muitas vezes dos judeus não brancos, como alguns judeus sefaradis do Iêmen, né, dos países árabes, que é um componente muito grande no Estado de Israel, né? No Estado de Israel a gente tem muitos não brancos, considerados não brancos, né? Agora, os judeus que vieram para o Brasil, em sua maioria, são os askenazis, e por isso branco, porque são esses que ficaram muito tempo na Europa.
O que se sabe é que, obviamente, né, essa brancura toda da pele dos judeus askenazis tem a ver com as misturas, né, e com a assimilação na Europa, porque não era essa a origem do Oriente Médio, obviamente, né, pensando geneticamente, faz parte dos processos, né, de miscigenação, em que as pessoas vão se tornando mais claras, né, na Europa. Agora, no Brasil, a ideia é que o judeu é branco. Essa é a ideia, e aí, por isso, o judeu negro fica fora de alguém olhar e falar, ah, que cara de judeu. Porque como o estereótipo, tem um estereótipo do judeu no Brasil, é como se ele estivesse fora. Para quem não é da comunidade e para quem é da comunidade, né? Tanto que há um lugar do judeu como quase branquíssimo, o que é quase esquizofrênico, né? Porque é o mesmo grupo que não era branco muito pouco tempo atrás, é considerado muitas vezes tipo hiperbranco, porque o branco no Brasil está associado à posição econômica, política, econômica, e por causa da representatividade de alguns judeus, né, dentro do grupo econômico, né, mais abastados, a ideia de que é um hiperbranco. Então, vejam, é um grupo que não era branco, não era considerado branco, morreu por não ser branco, de repente ele é um hiperbranco para aquilo que é a sociedade brasileira. Então, o judeu negro não entra mesmo, porque ele não estabelece esse lugar estereotipado nem do hiperbranco, né? Nem de judeu. Então, o que não é uma verdade histórica, porque a gente tem aí, e também tem, o que é bem calado, né? Muitas ligações e alianças entre judeus e negros na luta antirracista, né? Se a gente for pensar a Beatriz Nascimento, né, junto com a Raquel Gleiser, que fez o filme Ori, né, é uma judia junto com a Beatriz. Se a gente pensar a Lélia Gonzalez, junto com o Carlos Rosenbaum, é um judeu com a Lélia Gonzalez. Tem muitas parcerias na história brasileira de judeus e negros na luta antirracista. Mas o que acontece? Como o judeu é muito associado, e foi muito associado a esse lugar de hiperbranco, normalmente são judeus que não se falam judeus. Não se falam judeus, é como se eles tivessem quase uma vergonha de ser considerados judeus para não cair neste lugar. Não quero cair neste lugar desse estereótipo judaico que tem sido colocado, né? Então, são muitos que não anunciam essa identidade judaica, mas tem uma identificação na luta antirracista. Inclusive, quase todos, né, teóricos brancos, né, dos estudos raciais nos Estados Unidos, no Brasil, são judeus, né, que estudam raça e racismo, né? Então tem aí uma parceria muito forte que é meio que invisibilizada, né, porque a pessoa se torna branca. Ninguém fala o teórico judeu, né, é o branco, né? Eu, por exemplo, estudo branquitude, e eu cheguei na branquitude via estudos judaicos. Vou até contar essa parte, né? Como é que eu fui estudar branquitude? Foi via estudos judaicos, não foi pensando a questão racial anti-negra, né? Eu fiz o meu mestrado sobre identidade judaica, e eu perguntava para judeus com judaísmo, sem judaísmo, com judaicidade, sem judaicidade, religioso, não religioso, o que faz você se sentir judeu? Por que você se considera judeu? Bom, entre várias categorias, porque minha mãe é judia, ou porque eu comia gefilte fish quando eu era pequeno, ou porque uma das categorias era porque não tem como não ser. Se eu não falar que eu sou judeu, alguém vai falar, teu sobrenome é judeu. No dia que eu estiver contando moeda, alguém vai falar, olha, judeu pão duro. O antissemitismo vai também ser uma categoria que nomeia o judeu como judeu, né? E aí eu fiquei me perguntando assim, fortemente, mas quem é esse que tem poder de nomear quem é o outro? Quem é o grupo que tem poder no mundo que nomeou os outros? E aí eu queria estudar no doutorado aquele que nomeia, eu ainda não tinha nome para isso, que é chamado de branquitude, tá? Aquele que nomeou os outros. Eu só sabia que eu queria estudar isso. Bom, eu fui estudando, né, no campo teórico, né, quem é este grupo social na história do mundo que nomeou o indígena, que nomeou o negro, que nomeou o judeu, que diz que você não pode, se você falar, não, eu não sou judeu, eu não sou identificado, tipo a mãe da Olga Benário, mas eu sou alemã, não, você é judeu sim. Né? Tem alguém, e para essa pessoa, para esse sujeito, parte desse grupo dizer você é negro sim, você é indígena sim, você é judeu sim, ele tem que ter poder. Foi aí que eu cheguei nos estudos da branquitude, que é onde eu estou há 10 anos, né? Que é entender esse poder, que um dos poderes maiores, né, daquilo que foi considerado o grupo de branco europeu,
é o de nomear quem é o outro. E essa nomeação diz muito mais sobre quem nomeia, é quase um aspecto projetivo, né, para quem estuda psicanálise, do que aquele que é nomeado. Aquilo que se fala, né? Tanto que os judeus, né, foram nomeados, foram chamados de hipercapitalistas e supercomunistas na mesma época da história, dependendo do interesse de quem gostaria de nomear. Assim como os negros são preguiçosos e super trabalhadores, dependendo do interesse. Preguiçoso para ocupar tais lugares, trabalhador para ocupar o lugar do trabalhador civil, né, ou da empregada doméstica, dependendo do interesse. Então, todos os estereótipos que recaem sobre o grupo, quase nada falam sobre o grupo, porque qualquer grupo é super hegemônico, homogêneo, não é hegemônico nem homogêneo, é heterogêneo. Ou seja, os judeus são comunistas, capitalistas, etc. e tal, mas depende do interesse, ele é um só, né? Assim como os negros. Então, eu fui estudar a branquitude, que é esse lugar do poder de nomeação, né, e racialização do outro, né? Tanto que a racialização do mundo é feita, né, da Europa para os grupos colonizados, né? Foi aí que eu cheguei nos estudos de branquitude. Mas eu não sei por que eu fui falar disso, dos judeus e da branquitude. Agora eu não sei qual era o raciocínio antes de eu chegar nisso, que eu cheguei agora. Mas estava respondendo que esse lugar, né, do negro judeu, ele não é visto como um lugar judaico, né? Não há essa possibilidade no Brasil, né? A Eliane Pichol está pedindo a palavra, mas antes eu vou ler a pergunta da Petrushka, que ela está sem microfone. Você continua sem microfone, Petrushka? Continua? Então eu vou ler. A questão que sempre coloco para quem tem levantado esse trabalho é como conscientizar, ou outro termo que não sei pontuar, um novo posicionamento do branco. Não acho que o branco, entre aspas, abrirá, sem fortes conflitos internos e sociais, essa desconstrução. Sinto-me desconfortável e ninguém me ensinou a lidar com isso. Grada fala de uma educação promovida pelo afrodescendente na construção da identidade do branco em relação ao outro. O que você pensa? E depois ela se desculpa. Desculpa se usei algum termo errôneo, ainda aprendendo. Oi, Petrushka. Bom, eu acho que as categorias raciais, elas são produzidas pelo racismo, né? Se há um lugar daquilo que possa ser, né, um lugar daquilo que seria um novo branco, sei lá, um novo lugar do branco, não é pensar a própria identidade branca como essa subjetividade branca, porque assim, a subjetividade branca já está em todos os lugares, né? No Leblon, na novela do Manuel Carlos, assim, tipo, ninguém estuda branquitude para ficar falando de uma subjetividade do branco, né? Mas é para apontar como é que o racismo produz esse lugar. Então, e não faz sentido a categoria branca sem racismo. Vejam, essa categoria é uma categoria que ela se faz a partir do racismo. O que faz com que eu, Lia, sei lá, Eunice, ou algum descendente de português, o que a gente tem em comum? Tem alguma cultura em comum? Ou seja, a gente provavelmente, eu sou de família judia, comia gefilte fish desde pequena, a pessoa comida portuguesa. Eu comemoro Hanukkah, a pessoa comemora Natal. Não tem cultura, né? Não há uma cultura branca, gente. Há milhões de culturas de povos diferentes brancos. A única coisa que categoriza o branco, que possa falar essa pessoa é branca, é o racismo. Então, se há um lugar que pode destruir a categoria branco, não é uma redefinição do branco, mas é a luta por igualdade racial. Quando brancos e negros e indígenas tiverem igualdade racial, não vai fazer nem sentido a categoria branca. Vai ser, sei lá, a pessoa é descendente de judeu, a pessoa é descendente de português, a história dela é essa categoria branca é uma categoria racial produzida pela identidade, pelo racismo. Não tem nada que unifica todos os brancos, a não ser os privilégios de serem considerados brancos advindos do racismo e da expansão colonial. Então, se há um novo lugar, ele não deve ser trabalhado a partir de subjetividade, ele deve ser trabalhado a partir da luta por igualdade racial,
por equidade, pelas busca de oportunidades iguais para todos, né? Eliane. Só isso pode desconstruir o branco. Lia, eu tenho uma pergunta. Os judeus, como minoria, nos últimos anos, está muito claro para grande parte da comunidade, inclusive as instituições da comunidade, que nós, como minoria, temos que estar sempre sentindo as dores das outras minorias, se aliando, e o negro não é minoria, porque é 56%, mas é minoria no sentido que não tem o poder, né? Então essa tentativa de aproximação com ciganos, com negros, com homossexuais, é uma coisa que tá colocada em marcha nos últimos anos. No entanto, a minha pergunta é essa. Especificamente com o movimento negro, às vezes a dificuldade é maior, porque esse exemplo aqui o Kim Kataguiri, aquele monarca, quando teve aquele negócio que falou que tinha que legalizar o partido nazista, essas coisas todas, quer dizer, eu imagino que os judeus, por estarem super atentos a todas essas questões antissemitas, logo colocam a boca no trombone e faz uma barulheira, e aí o movimento negro vem e fala, se fosse conosco, nunca ia aparecer no jornal, os judeus sempre são privilegiados, sempre conseguem, e o nosso movimento é justamente o contrário. E tem gente que fala que o barulho que a gente faz, como judeus, não é o mesmo barulho que os negros fazem como negros. Então, quando você vê num jogo de futebol alguém fazendo aquele gesto de banana, de macaco, para um jogador negro que está no campo, você não tem os negros se levantando e indo embora. Quer dizer, então, eu ouço essas várias coisas que, assim, por que os judeus e os negros não conseguem se aliar mais na luta antirracista, no modo geral? Bom, Eliane, tem um comentário que é verdade, né? Se a gente for pensar seriamente, quando os judeus fazem um escândalo, é mais fácil deles serem ouvidos do que os negros no Brasil. Por quê? Não é que os negros não fazem um escândalo quando acontece. Exatamente por essa condição de benefícios que mesmo, né, sendo racializado, os judeus adquirem no Brasil. Então, eu vou dar por exemplo, no caso do Monarca, eu faço parte do grupo Judeus pela Democracia em São Paulo. Era de manhã, a gente já tinha falado com o Ministério Público, porque tinha o quê? Um advogado criminalista famoso no grupo. A gente já tinha escrito a carta para o Ministério Público, a gente já tinha conseguido falar na Folha de São Paulo para escrever uma notícia. A gente, assim, é uma articulação que depende de um grupo que tem minimamente um poder político e econômico. Os judeus estão errados? Não, eles estão certos em fazer tudo isso. A questão é que só há a capacidade de fazer tudo isso porque temos algum lugar nessa sociedade que as nossas vozes são ouvidas. Se a gente fizesse a mesma coisa na Alemanha nazista, e muitos tentaram fazer, adiantava alguma coisa? Por quê? Porque os judeus não tinham poder naquele lugar. O poder estava na mão dos alemães. Nós estamos em outra configuração hoje no Brasil, né? Então, os judeus têm um poder político e econômico. Não é que os judeus que estavam na Alemanha nazista não fizeram o gueto de Varsóvia. O gueto de Varsóvia foi explodido, gente. Não é que eles não quiseram resistir. A gente tem milhões de histórias de resistência. Agora, o poder armado contra os judeus era muito maior. O poder que esse país tem do racismo estrutural de matar 2.732 pessoas em um ano, assassinadas crianças, que foi o ano passado, negras, sem que isso seja um escândalo nacional, não é que eles não resistem, é que eles não têm escuta na sua resistência. E aí, por isso, né, o que acontece? Quando eles anunciam isso, obviamente que a gente fica mordido. A gente fala, não, mas a gente... Claro que nós estamos no direito de lutar, mas é preciso entender que os lugares sociais em que a gente ocupa, como os judeus e os negros ocupam, é muito diferente nessa sociedade.
exatamente por estarmos associados à branquitude nesse país. Então, só é possível essa aliança se a gente reconhecer isso. Se a gente partir do lugar de que estamos em posições iguais como minorias, a gente não consegue essa conversa. É preciso entender que temos historicamente um lugar muito parecido e talvez horroroso, né? Mas assim, eu não consigo nem conceber o horror do campo de concentração, mas é possível, né, perceber que não estamos mais. Porque e nesse lugar no Brasil é um lugar de muita diferença, né? Então não é que não tem, se você vê nas redes sociais e etc e tal, as pessoas negras estão tentando resistir, elas estão levantando. Agora, o poder de força do racismo estrutural é uma máquina. E aí eu acho que é muito importante que a gente entenda que a produção de diferença não é a mesma coisa que produção de desigualdade. Os judeus, eles fazem parte de um grupo na qual há uma produção de diferença. O que é produção de diferença? Né? Vamos supor, a religião católica é hegemônica no Brasil, certo? Cristã, não católica. Cristã é hegemônica. Ou seja, meu filho vai para a escola, ele volta e fala, mamãe, é Natal. Aí eu tenho que fazer um esforço muito grande para falar, não, a gente não comemora Natal, é Hanukkah. Só que eu também não sei o que é Hanukkah. Eu nasci no Brasil, a cultura hegemônica é cristã. Então eu tenho que pegar lá o livro e falar, nossa, o Hanukkah é o dia da festa da Ruth, das luzes. Filho, a gente não comemora Natal, a gente comemora Hanukkah, a gente tem que acender as luzes e tal. Mas eu não vou ganhar presente? Todo mundo da escola vai ganhar presente. Ou seja, ele está num lugar da diferença. Essa diferença gera desigualdade, ela não é o hegemônico. Então, a questão racial antinegra ela é uma diferença que gera desigualdade. Ela está totalmente associada à desigualdade de acesso à saúde, educação, etc. e tal. Não que não produza uma diferença. Toda minoria nesse lugar, assim, religiosa ou étnica, racial, produz diferença, mas nem todas geram desigualdade. Então, é esse o lugar da diferença que é preciso estar muito evidente, porque senão a gente não faz aliança. Se a gente falar, a gente está igual. Não está. Neste momento histórico, não está. Não quer dizer que não possa vir a estar daqui 3 semanas. E essa questão que eu acho muito interessante, né, da gente pensar, que o Brasil construiu hoje em dia antissemitas contra o antissemitismo, né? Tipo assim, o cara é a favor de partido nazista, é a favor, né, de várias coisas nazistas e é a favor dos judeus, assim, é uma categoria que foi criada no governo Bolsonaro que os judeus vão ter que aprender a lidar com antissemitas contra o antissemitismo, né? Apoia o Estado de Israel e é antissemita, né? Tudo isso acontecendo e é a favor de partido nazista, tal. Então tem que ficar muito evidente, né? Que não são alianças a se fazer com esses sujeitos, né? E que foram feitas em alguns momentos por algumas pessoas do grupo. Não sei se eu te respondi, Eliane. Renale, eu vou pedir para as pessoas colocarem o nome no chat, porque pela mãozinha eu tenho que ficar mudando a tela. Então, Renale, depois o William. Lia, obrigada pela fala. Enfim, eu sempre aprendo um monte com você. É muito bom suas transmissões, porque são muito claras, enfim. Mas eu fiquei pensando numa diferença, que eu acho que é a Beatriz, que aponta a Beatriz Nascimento, de dizer que tem a diferença de que no Brasil o judeu vai ser considerado branco, mas também ele vai ser considerado um povo. E na experiência negra, a gente tem essa identidade fragmentada a ponto de enfim, né, se perceber enquanto uma totalidade desse grupo, de conseguir todas essas articulações, é muito mais denso e complexo. Né? Não sei se... Porque um dos objetivos aqui, a brasileira, é exatamente essa dissolução dessa identidade, né? Fiquei pensando nisso. E me lembrando muito do verso de Caetano Veloso, quando vai dizer o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Eu acho que a gente precisa ter sempre esse cuidado, né? De que tem algo que a gente pode pensar de aproximação, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar a diferença e as especificidades brasileiras. Eu acho que você faz isso muito bem, né? Assim, tem pontos que tocam na experiência de exílio, mas parece que o campo de concentração aqui no Brasil, a gente não consegue ver. Auschwitz tem um muro, né? E no Brasil, não. Esse exemplo que você traz morre e a gente não consegue nem dizer disso.
se configura de outras violências, assim, acho, pensando nisso, assim, e quando a gente acaba aproximando, tentando fazer igual, a gente não consegue perceber essas sutilezas e não consegue se colocar a trabalho também, de construir outras possibilidades de lutar, né? Obrigada. Obrigada, acho que é mais um comentário do que uma pergunta, né? Agora, tem algo que você fala do ser 300 mil num país com 12 milhões de habitantes, ou um pouco mais de 300 mil habitantes, que é o caso dos judeus, é muito mais fácil ser considerado povo, né? É um povo. Agora, os negros, né, no Brasil são considerados o brasileiro, né, dentro dessa perspectiva que o William Souza, né, trouxe da ideia de uma democracia racial que cabriam 3 grupos. O branco europeu, tá? E aí os judeus não cabiam, tanto que o Gilberto Freire é super antissemita naquele livro dele. Ele tem várias características, chama, dos judeus, né? O branco europeu, o negro e o indígena. Nesse ponto, o judeu é um estrangeiro, a ideia da democracia racial. Então é mais fácil, ele é o povo que está ali, né? A Eliane falou que é 110 mil judeus, eu achava que era mais, 300 mil, olha só. Você vê, é muito fácil você ser um estrangeiro no povo. Agora, o negro é 100 milhões, né, da população. Então, ele é visto como, esse é o paradoxo, como integrado à cultura brasileira, mas que é um outro do Brasil, né? Então, o judeu é só o outro, ele não é o outro daquilo que configura a ideia das 3 raças que constroem o Brasil. Então, são posições muito diferentes, né, na qual um grupo está e outro está. Agora, tem algo, né, que talvez tenha sido perdido da fala anterior, que... Ai, perdi teu nome, era Patrícia? Qual que era? Petrushka. Não, Não. pode ser? Da fala anterior, que ao mesmo tempo, né, em que... por que esses processos ficam tão difíceis na aliança? Ao mesmo tempo, claro, que os judeus... da Eliane, os judeus não reconhecem... os judeus não reconhecem essa posição de vantagem quando falam nós passamos pelo mesmo racismo, que não é uma verdade. Há também um não reconhecimento do Holocausto com a gravidade que tem muitas vezes em muitas falas, né? Não, mas foi por... Então, assim, vai se criando mágoas, porque, assim, diminuir o Holocausto, para quem é descendente do Holocausto, é um nível de violência que é incapaz. Então, assim, é preciso que esses 2 lugares sejam reconhecidos para criar aliança, né? Porque senão fica impossível, né? Eu vou até contar de outra experiência pessoal. Eu fui numa banca de defesa de uma dissertação e era sobre psicanálise e racismo. Então, eu só estou contando essa parte que é pessoal porque é bem interessante para a gente pensar aqui. E a denúncia dessa candidata era que no mundo da psicanálise, toda vez que se falava de racismo, se lembrava da história judaica. E que havia uma não escuta para a questão negra nos lugares de psicanálise. Bom, eu era banca dessa... E eu fui lendo isso, eu fui passando muito mal lendo. Eu paguei 3 sessões de análise para saber como é que eu iria para a banca. Por que eu ia passando muito mal? Porque havia uma desconsideração completa com o fato de que muitos dos psicanalistas eram judeus, né? E por serem judeus, eles contavam da própria história. Não ia contar de outra história. Aí era quase como... Havia uma acusação que os judeus na Europa falavam muito do antissemitismo. Mas esse era o lugar do judeu na Europa, do antissemitismo. E uma acusação que isso era uma não escuta para o problema do negro no Brasil. E não é. A não escuta para o problema do negro no Brasil, ela faz parte da história de estar no Brasil. É uma não escuta generalizada. Não é uma não escuta judaica. É uma não escuta generalizada para essa questão. Então, havia ali, né, essa oposição que a gente encontra várias vezes nessa discussão entre negros e judeus, né? E eu era banca, e eu não conseguia, né, na banca, aprovar a pessoa. Não conseguia, tipo, porque havia esse lugar de desconsideração. E eu fui tentando entender
que estava acontecendo comigo que aquela banca me deixou tão mobilizada. Óbvio que aquela banca me deixou mobilizada, porque havia uma desconsideração total de que aquilo realmente era um sofrimento para as pessoas que viviam aquilo e que tinham isso vivido. Isso não quer dizer que no Brasil estamos com essa mesma questão, né? Então, acho que também tem, né? A minha irmã acompanhou aí, ela está aqui dentro, ela escreveu o Holocausto Alemão. Inclusive, ela nomeava de Holocausto Alemão aquilo que era o Holocausto Judeu. É quase como falar racismo branco, tal, na tese dessa pessoa. Mas eu estou contando isso porque não é poucas vezes que essa aliança ela é rompida. E ela é rompida exatamente por duas questões. Uma, por diminuir aquilo que é tão grave, que foi o Holocausto para os judeus, né? Exatamente porque há um lugar de tanta dor neste momento histórico, que é o momento de agora, e a gente sabe que vocês são mais psicanalistas que eu, que uma ferida narcísica pode ser aquilo que deixa ser incapaz de olhar para o outro. Assim como acontece entre os judeus, que uma ferida narcísica tão grande de ser a única vítima do mundo, a maior vítima da Alemanha Ocidental, também pode criar uma incapacidade de entender que nesse momento histórico, né, estamos nesse outro lugar. Então, óbvio que grupos com muitas feridas narcísicas é mais facilmente, né, de criar esses lugares, né, e que é tudo fruto do racismo, né. As pessoas às vezes perguntam para mim assim, não, e falam, vocês judeus, essa acusação os judeus já ouviram milhões de vezes, vocês judeus não aprenderam nada com o Holocausto, pode ver que Israel é violento. O que se pressupõe nessa frase? Que o Holocausto é o quê? Um curso de direitos humanos? Né? Ou, o que é o Holocausto? Óbvio, o aprendizado mais direto é ninguém foi capaz de nos tirar desse lugar. Agora é a gente pelo mundo, a gente se fecha entre nós mesmos, né? Esse é o aprendizado mais fácil, né, vindo do Holocausto, não é o aprendizado dos direitos humanos, né? Assim como, às vezes, a escuta da dor dos judeus pelos negros, estando num país com tanto extermínio, parece quase impossível, né? Porque eles só conseguem, muitas vezes, ver, mas é um branco privilegiado. Né? E tem esse lugar dessa história que não é colocado. Então, isso vai criando. E eu tenho tentado fazer essas pontes da maior forma possível de tentar entender dos lugares diferentes e que lugares, né, ocupam as dores, né, de cada um dos grupos. Né? William fez um comentário. William, você quer ler? Quer falar outra coisa? Não, desculpe, sem a câmera, também estou com os problemas, até caí, agora que eu voltei. Não, foi um comentário em função da fala anterior, né, da pergunta, da questão da Eliane, depois a Lia respondeu, e aí eu fiz um comentário sobre a questão da democracia racial, de como se construiu, né, todo esse processo, enfim, esse comportamento de que no Brasil não existe racismo, exatamente para sustentar o racismo que é estrutural, né, de como isso acaba também contribuindo quando as questões de racismo muito claras aparecem, mesmo indo para a mídia, porque também o movimento negro, também a luta antirracista feita por negros e brancos, tem também redes de contato, de comunicação, de denúncia. Porém, eu vejo essa questão, né, da ideia de uma democracia racial muito presente. Mesmo quando vai para a mídia, não tem que se provar aquilo que já está claro. Né? Foi só esse comentário que eu queria fazer para acrescentar. Desculpe a falta da câmera. Obrigada, William. Lilian Kaufmann fez um comentário. Lilian, você gostaria de falar ou de ler seu comentário? Não, na verdade, eu estava me referindo ao momento em que a Lia falou sobre a questão das escolas, né? E a dificuldade que é ter, de fato, no Brasil, uma escola laica, né? Um Estado laico e uma escola laica. E me identifiquei com isso, né? Que na busca os símbolos são sempre os símbolos não cristãos, né? Católicos especificamente. Daí tem uma história grande em relação à Igreja Católica com o Estado-nação brasileiro e, né, essa dificuldade de separação. É só nesse momento em que eu achei interessante isso que ela disse, que eu também tenho essa dificuldade, que é como fazer essas marcas com relação ao espaço para todas as
identidades, ao mesmo tempo que você tenha algum espaço laico, né? Onde, inclusive, o ateísmo ou qualquer não manifestação seja possível. E que a gente, de fato, não só não tem isso, como está no momento ao contrário, cada vez menos tendo isso. Se isso já não tinha sido plenamente atingido, o que legalmente existe, né? A escola laica, desde fortemente marcado pelo movimento dos pioneiros na escola nova, né? De uma escola com essa possibilidade, isso está retrocedendo a passos larguíssimos nos últimos 10, 15 anos. Né? A escola laica no Brasil é tipo dizer que não tem racismo no Brasil. Não tem escola laica. Os feriados são católicos, o país é cristão, quer dizer, é cristão, o país é cristão. Né? A pessoa não pode falar, eu quero passar 10 dias fora porque eu vou fazer meu bori. Né? Nem tampouco, hoje eu não vou na reunião porque é Yom Kippur. Esse país não é lá, ele não é... mas as pessoas falam, é Natal, eu não vou trabalhar, óbvio. Parece óbvio, né? É Natal, eu não vou trabalhar. Então, a gente tem aí, obviamente, um país que não é nem laico, nem diverso. Ele é cristão. Lia, eu queria dar uma palavrinha contigo, rápida, só aproveitando, caroneando essa questão final, que eu achei bastante interessante, né? E você esclareceu muito mais, eu estou lendo teu livro aqui pela segunda vez, esse branco, branquíssimo, está aqui na minha cabeceira, mas ficou muito mais claro a importância da gente poder entender essas diferenças para que possamos lutar e resistir dentro de cada causa que temos que resgatar historicamente e tirar, não é, essa estrutura tão enraizada, essa identificação tão perversa, vamos dizer, que há em cada situação. Aí, quando você fala na democracia racial, tu citas, não é, o branco europeu, o judeu, vamos dizer, o negro e o índio. Interessante que é uma questão que vem continuamente. Quando a pergunta que me chega de grupos, né, dentro da própria instituição psicanalítica de algumas pessoas. Tá, então, quando você está tratando, Carol, do negro, é o negro de pele negra, o negro de pele negra. Esse grupo aqui está trabalhando o negro, que tem toda uma estrutura, não é? Calcada no abuso contínuo, onde se assiste diariamente, que esse é o racismo estrutural. Sim, mas o negro de pele negra, por que não pode entrar o índio? O índio fica assim, num espaço muito pequeno dentro desse contexto, sabe, Lia? A questão do indígena. Há sempre uma confusão, há sempre uma mistura, que se a gente vai lutar dentro da instituição psicanalítica, que é muito difícil, se você aborda como, de fato, né, o racismo estrutural é diferente do racismo institucional, porque para a gente chegar num, tem que lutar muito mais para chegar no outro, não é? Como é que se responderia uma questão desse lugar do índio? O índio ocupa que lugar nesse sentido, dentro dessa democracia racial? Entendeu? Entendi. Ele serve para o judeu, serve para o negro, serve para o banco europeu? Claro que não, mas ele está em vários lugares, né? A gente fica muito binário, né? Mas é que é uma questão que... são várias questões que se sobrepõem, né? Tem uma questão de uma centralidade entre urbano e rural, né? Eu não vou falar dos indígenas agora, eu vou falar, por exemplo, a luta das mulheres, né? Sim, sim. A luta das mulheres, em geral, são a luta das mulheres urbanas, de classe média, brancas, mas a gente chama de luta das mulheres. Mas quando a gente vai pensar no movimento de mulheres, normalmente são mulheres urbanas. Pouco a gente fala, né, das demandas das pessoas do campo, das mulheres camponesas, etc. e tal. Tem uma centralidade no urbano. Falando de uma centralidade do urbano, os negros entram numa centralidade do urbano porque eles estão nas cidades, né? Então, a gente tem uma centralidade do urbano que já retira muito na luta por direitos, tanto os indígenas
Sim. quanto os negros quilombolas, que também são negros. Tá. Mas assim, a gente não está colocando, a gente tanto que há diferenças entre permanência para negros e a gente coloca quilombolas também, porque o Sim. quilombola já é visto como rural, né? Só que o quilombola entra quase na mesma lógica do indígena que está sempre associado à terra. Ao, no nosso estereótipo, associar o indígena à aldeia e à terra, a gente ignora, né, a grande maioria dos indígenas urbanos que estão, por exemplo, na cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro, construindo essas cidades, que são aqueles que são nomeados como nordestinos, né, no sul e no sudeste. São nomeados como nordestinos. A maioria dessas pessoas são indígenas e de descendência indígenas. Só que olha que interessante, a gente fala, né, que são descendentes de indígenas. Ninguém fala que a pessoa é descendente de branco, né? Sim, A pessoa é exato. branca. Agora, o indígena é sempre algo que ficou lá para trás e que, ao se tornar urbano, ele é como se ele não fosse mais indígena, ele fosse descendente. Então, ele é o quê? Ele é indígena? Então, a gente está retirando do quase censo, etc. e tal, tanto que para as cotas na universidade é preciso provar quase sempre que ele pertence a alguma aldeia. Então, a gente retira aí os indígenas que estão nas favelas e estão nos centros urbanos, que são a grande maioria, como né, população. E aí eles entram na categoria pardo. Pardo. Eles entram na categoria pardo. Agora, complexifica muito ainda, porque a categoria pardo é associada ao negro. Então, quando a gente pensa pardos e pretos como a categoria negra para a luta de direitos, muitas das pessoas que são pardas não são de descendência africana, elas são de descendência ou são indígenas. Sim. E esse grupo entra no pardo. Por exemplo, na Amazônia, se a gente for... Então, o pardo, ele acaba invisibilizando a questão indígena, a categoria pardo. E aí, obviamente, ela aumenta a categoria negro. Sim. Para a luta por direitos. Mas aí, em alguns momentos, a pessoa, se ela vai como parda, ela não é vista como negro, porque o negro está associado como afrodescendente, africano. Então, se a gente for pegar os dados da Amazônia, por exemplo, a gente tem aí 1% de indígena. Pode pegar o dado. Agora, quase 80 e tantos % é pardo, se autoclassificado pardo. Quem são esses pardos? Eles não são descendentes de africanos, eles são descendentes, eles são indígenas. Indígenas, Então, assim, há uma invisibilização tripla do indígena pela questão urbana, porque é uma centralidade no urbano. O indígena urbano já não é mais considerado urbano, porque ele não está ligado à ideia de terra, porque a gente acha que o indígena é aquele de 500 anos atrás, então se ele está, né, de celular, de computador, ele deixa de ser indígena, ele é classificado como pardo e é retirado muitas vezes da categoria indígena. Então há uma invisibilização. Agora não dá para fazer uma oposição, né, à luta dos direitos da população negra, né? Sim, sim. Não sei se consegui falar entendeu? Me chamou muita atenção quando você usa no seu livro esse termo também, encardido, né? Essa cor que não tem uma visibilidade ou força, de alguma maneira, de pensar, vem da onde? Qual a descendência, né? Enquanto você não leu o teu livro, mas na capa... O encardido é um monte de branco, que não fui eu que inventei esse nome. Ele mesmo falava, eu sou um branco encardido. Encardido. Não fui eu que inventei esse nome, eu nunca inventaria. A fala de algumas pessoas que têm a pele branca em São Paulo, que eu entrevistei. Eles chamam encardido mesmo. Eles falam para você ver que há uma hierarquização entre os brancos e está ligada à ideia de origem, né? Ele fala, eu sou esse branco aí, mas eu não sou esse branco aí, igual esse branco do sul que sabe que é alemão, italiano, eu não sei de onde vem o branco, só sei que eu tenho essa pele branca aqui. Então, esse branco meio encardido, ele fala, tem uns entrevistados meus que falam, eu não inventei essa categoria, não. Mas tem essa condição, essa capacidade, né, de quando você faz a distinção, deixar bem claras essas classificações. Muito boa, Lia, muito bom te ouvir sempre, muito interessante. Obrigada, Carolina. Pessoal, antes de passar a palavra para as outras pessoas que estão inscritas,
nós vamos encerrar as inscrições, porque a Lia vai responder a cada uma das perguntas ou comentários, então vai chegar na nossa hora. Então, se alguém mais quiser falar alguma coisa, a hora é essa, porque a gente vai encerrar agora, tá? Ou põe o nome agora, ou cale-se para sempre, não. Até a próxima. Até a próxima. Eloá. Oi, Lia, obrigado. Foi ótima a sua fala, muito clara, como todo mundo está falando, né? Muito precisa, né? Em termos de conceito e categorias. Mas eu fiquei pensando, eu lembrei, na realidade, você está falando de povo, né? E eu lembrei do Mbembe, ele fez uma entrevista e ele diz uma coisa que eu achei muito interessante, aí eu lembrei, que ele gostaria que os africanos voltassem para a África, né? Quase que como num sonho, né? Que ele tem de que quando se acontecesse uma coisa com o negro num país, todos os negros de todo mundo se revoltassem, né? E é um pouco, como vocês estavam falando, em termos dos judeus, né? Como povo, né? E aí eu fiquei pensando como essa questão do poder que você fala, né? Essa desigualdade do poder, principalmente econômica, social, de possibilidades de vida, de qualidade de vida, né? Como isso marca também essa pulverização, né? Do povo negro, né? Dessa inexistência, entre aspas, né? Dessa população, que a gente pode pensar a escravidão, pensar o capitalismo, pensar a colônia, mas aí eu fiquei pensando também como essa força da branquitude, né, a história desse narcisismo da branquitude, desse conluio da branquitude, né? Quando eu me dei conta, né, quando o Moisés foi assassinado, teve todo um movimento contra a violência que ele sofreu, né? E logo depois começou a aparecer um vídeo, né, que eu até já tinha visto muito tempo atrás, mas começou a circular um vídeo, né, dos negros, da violência de um grupo negro na África. Aparentemente a gente não sabe nem de onde era, mas eram os negros, contra as mulheres, né? Começou a circular, é uma coisa que a gente percebe. O que você pensa? A minha pergunta é essa, né? Como me vem como essa história do futuro, né? Que todos possam voltar para a África, né? Pensando como o Emicida fala, né? Ele diz: o que acontece com o meu humano acontece comigo, né? Essa história de criar essas redes, né? Esses movimentos negros. Mas o que você pensa, né? Como é que a gente conseguiria desarmar, vamos dizer assim, essa rede branca, né? Isso porque você chamou a atenção como o racismo ele produz esse lugar da branquitude, né? O que você pensa? Como é que seria isso dentro do seu estudo? Que tempos teremos? Se teremos tempos melhores nesse sentido de mais igualdade? Foi uma luta muito difícil, até porque nós estamos até numa guerra no momento, né? Mas, enfim, é isso. Muito obrigada. Quase fazer um complemento à sua fala, só um minutinho, porque ele diz o seguinte, que a África deveria responder por todos os negros, como os Estados Unidos responde por todos os americanos. Se acontece alguma coisa com um americano em qualquer parte do mundo, os Estados Unidos cobram algum esclarecimento com relação àquela violência praticada contra o americano. Então, quando ele fala de voltar para a África, é nesse sentido, de que haja uma identificação tal, tanto do negro com a África, quanto da África para com os negros. Uma exigência bastante
utópica mesmo, porque a categoria negra ela é uma invenção do Ocidente para as pessoas que estão lá. A gente não cobra, né, que os brancos protejam os brancos, apesar de eles se protegerem, mas não faz sentido que os suecos protejam os italianos, certo? Ou que os ucranianos protejam os russos. Isso está bem evidente para a gente que são grupos diferentes, né? E a África é um continente em que nunca fez sentido essa categoria negro até a colonização. As pessoas eram Fulani, Wolof, né? Então, a própria fala, bom, são negros matando negros, né? Ela não faz o menor sentido para quem está em África. Nós somos Fulani, nós estamos discutindo com os Wolof, né? Ela só faz sentido a partir de uma ideia global de colonização. Ou quando esse africano sai de África, vem parar no Brasil, os estudantes que a gente vê, eles se percebem como... Essa não era a categoria identitária desse sujeito, a priori, porque tem tantas outras, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou dessa família, eu sou daquela outra família, não é a categoria negro, como ela é num lugar que tem esse racismo estruturado a partir da categoria da escravidão, né? Então, há um pedido muito utópico de que as pessoas se considerem irmãos. São irmãos brigando com irmãos, mas, gente, eles não são irmãos. Eles são grupos diferentes, né? Então, essa é uma construção de sonho utópico a partir da diáspora, né? No sentido que, em diáspora, nos tornamos todos negros, né? E é preciso fazer um movimento para isso, para que haja essa proteção, mas ela não é algo que está dado, né? Não é uma construção que está dada nessa categoria negra, né? Essa categoria negra nem faz tanto sentido fora da diáspora mesmo. Enfim, por isso que acaba sendo racista quando a gente fala, bom, os irmãos estão matando os irmãos, não faz nem sentido isso, né? Ou quando a gente olha para o Big Brother e fala, os negros estão se matando no Big Brother. Ninguém fala, os brancos estão brigando no Big Brother há 20 mil anos. Ninguém fala, que vergonha, né? Não estão tendo consideração. São humanos com suas singularidades diversas. A única coisa que unifica todos os negros, né, em diáspora é que eles são, né, passam por processos de racialização e racismo, né? Agora, a singularidade com que cada um se apropria disso, com cada um se defende disso, é muito diversa, e isso depende das mediações em que esse sujeito teve. A gente não pode também, como psicólogos, criar uma psicopatologia do negro lá, Nina Rodrigues, né? Para não, assim, entre falar que todos os negros sofrem racismo e dizer que eles vão ficar com doença mental, há um lugar muito diferente, que é a análise sociológica, e o outro que é da singularidade, né? Como é que esse sujeito, a partir das mediações, vai responder a isso, né? E os sujeitos são muito diversos. Se isso fosse uma verdade, se o racismo adoecesse, a gente estaria internando todo mundo, né, num sanatório. E não tem, as pessoas podem dar respostas saudáveis, respostas outras a partir das mediações, dos significados que ela conseguiu produzir a partir disso, e isso não quer dizer que ela não possa sofrer a violência racista de um policial parar na pessoa, né? Há entre a sociologia, né, e a estrutura e esse processo de se singularizar, que é preciso ter uma escuta muito afinada, né, nos processos clínicos, né? Porque senão a gente vai dizer que quanto mais preto sofreu mais, sofre mais. E não é uma verdade necessariamente, porque a melanina da pele não faz ninguém sofrer. O que faz as pessoas sofrerem é um encontro com o racismo. É preciso encontrar como é que foi essa mediação do sujeito, né, no racismo. E aí, te respondendo, né, a Eloá pergunta, né, se eu vejo o futuro, né, a única coisa que eu acredito que possa ser possível de acabar com essa categoria racial, ela é uma expansão da igualdade de oportunidades e igualdade de direitos para todos, né? Ela não é o conteúdo que vai mudar. Não adianta a gente falar o negro... Por quê? O que eu quero dizer? Assim, a própria estrutura cria o racismo, né? Ou seja, se a gente for pensar que a estrutura ela é o saco de arroz e o conteúdo é o arroz, né? O conteúdo segura esse saco, né? Mas é esse próprio saco que produz e que está nesse conteúdo. Se a gente tirar o arroz, o saco continua ali. Se a gente deixar essa estrutura tão desigual,
tão desigual, as pessoas vão continuar criando a ideia de raça. Então, só há uma possibilidade de antirracismo, que é criar igualdades de oportunidades, porque é a própria hierarquização entre os sujeitos que cria a ideia de raça. E isso só é possível numa sociedade mais igualitária. Por isso que não tem como ser antirracista e apoiar, por exemplo, políticas de austeridade econômica, neoliberalismo, à extrema, privatização da água. A gente sabe quem é que vai ficar sem saneamento básico, né? Ou seja, quem que vai... São as desigualdades que vão produzindo. E lutar contra preconceito é muito diferente de lutar contra a desigualdade, né? Que é o que o racismo produz. Bernard. Aqui. Bom, boa noite. Primeiro, agradecer a sua apresentação. Acho que nunca tinha lhe visto, né? Já tinha ouvido falar, e realmente foi uma apresentação muito rica, que ajudou a pensar e a clarear muitas ideias, né? Eu acho que agradeço primeiramente por isso. E vou falar, vamos dizer assim, aqui também da minha condição de judeu, né? Que eu acho que é algo assim que talvez seja muito pouco conhecido, né? Que eu acho que uma referência, vamos dizer assim, sem dúvida também, da situação atual dos judeus é a questão, claro, do Holocausto, né? E o Holocausto, quer dizer, pelo menos logo após a guerra, de alguma forma, mesmo entre judeus, foi algo visto com um certo... a gente pode até falar assim, né? Com um certo preconceito. Por exemplo, em Israel, havia sempre uma ideia de que aquela população não reagiu, não lutou o suficiente, né? O que a história, quer dizer, veio mostrar que não foi bem assim. As coisas mudaram realmente a partir do julgamento de Eichmann, né? Que aí começou a haver realmente um conhecimento maior do que tinha acontecido, as situações, e eu acho que isso daí, vamos dizer assim, também é natural, vamos dizer assim, que tem certos traumas que são tão inomináveis, são tão terríveis, que existe realmente uma fase inicial de negação. Nega-se. É necessário negar até para poder dar conta inicialmente, só depois conseguir ir elaborando. O que eu acho importante é que, curiosamente, quer dizer, foi após o Holocausto e após isso que, de alguma forma, houve, vamos dizer assim, novamente essa história do povo, vamos dizer assim. Não que nós sejamos um povo, quer dizer, unido, todos iguais, todos pensando do mesmo jeito, mas essa ideia é porque na Europa já havia uma dispersão grande, né? Por exemplo, o judeu polonês era diferente do judeu alemão. Quer dizer, nós que conhecemos a história de Freud, né, sabemos o quanto Freud queria ser assimilado de alguma forma, quanto ele tinha interesse de, vamos dizer assim, se ver como um judeu diferente, quer dizer, como alguém, vamos dizer assim, mais austríaco, talvez, né? Apesar de ele não gostar da Áustria e reconhecer que havia toda uma segregação e um antissemitismo. Mas a história mostra, né? Então, isso daí eu acho que vem ao encontro do que a Eloá falou, né? Que eu acho que isso que está dizendo, né, quer dizer, voltar para a África, eu entendo nesse sentido, de voltar para uma África imaginária. Quer dizer, assim como depois do Holocausto, nós tivemos Israel, quer dizer, voltar para um Israel imaginário. Quer dizer, muita gente migra para Israel, não aguenta um ano, volta, porque, enfim, a idealização é muito diferente da realidade. Para quem já conhece lá, não é um país fácil, há situações muito difíceis. Quer dizer, então, eu entendo isso como um poder retornar. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui, e tanto que esse assunto está surgindo, talvez seja, depois de muitos e muitos anos, talvez muitos séculos, a negação está começando a deixar de ser negada. Então, eu acho que esse assunto esse assunto do racismo estrutural brasileiro em relação aos negros, quer dizer, demorou muito, mas, enfim, está acontecendo. E eu acho que isso deve ter um potencial, sim, de mudar algo, né? Enfim, eram essas ideias e também esperar que, só para te agradecer também a apresentação, e muito obrigado por ter
ajudado a pensar várias coisas. Ainda tem tempo, eu posso falar e pegar carona no Bernardo? No Bernardo? Vai lá, Paola. Vai lá. Posso. Tem Paola e Lara. Depois. Eu vou tentar ser rápida. Lia, obrigada mais uma vez. Te ouvir é sempre arejador. E você falando me fez pensar de novo na Virgínia, né? Bicudo. Porque quando você estava falando que essa coisa, quer dizer, que para a cor se tornar raça, precisa de uma hierarquização e que isso vai passar pela mente racista, é a mente racista que vai fazer essa operação, e a Virgínia Bicudo, lá em 45, estava justamente advogando em nome de um preconceito de cor, que, independente da mobilidade social, era acompanhado nessa mobilidade social, o fator cor, na diminuição e no impedimento dessas pessoas fazerem parte do grupo. Eu fiquei pensando aqui na gente, porque a Virgínia era uma psicanalista precursora dessas ideias na América Latina, eu acho que a gente pode pensar assim, o Fanon foi falar disso lá no outro canto, em 50, e como essa questão racista é intensa na nossa cultura, a ponto da gente mesmo, dentro da gente, aí dentro do meio psicanalítico, ter levado tanto tempo para estar aqui tendo essa conversa. Então, acho que essa questão da negação, eu não acho que ela está dissipando, é que ela está ficando cada vez mais insustentável. Não tem mais como sustentar essa negação, né, sem assumir um temperamento absolutamente racista. Não tem como, né? E aí eu fico pensando, realmente, a Virgínia, lá em 45, trazendo essas ideias e já pensando como uma psicanalista. A tese dela, tanto a tese quanto o relatório da Unesco, era uma psicanalista pensando, socióloga e psicanalista. E isso foi alguma coisa que, para a gente, levou esse tempo todo para a gente estar aqui agora, né? É impressionante. É realmente impressionante. Que bom que a Vânia é uma pessoa que chegou, que está aí, que conseguiu entrar e que está trazendo essas ideias e abrindo essas portas para a gente, porque é um aprendizado que não tem fim e é um mal-estar pior ainda, cada vez que a gente se defronta aí com a gente mesmo, tendo esses pensamentos racistas ou tendo feito em algum momento essa divisão de mundo, né? Onde eles e eu vou garantir aqui o meu e não vou correr risco de perder isso que eu conquistei. Enfim, queria lembrar da Virgínia, queria trazer a Virgínia aqui um pouco. É interessante a gente pensar que quando a Virgínia entrou para a sociedade de psicanálise, ela parou de falar de raça, né? Isso, mas esse é o ponto, esse é o ponto, esse é o ponto, esse é o grande ponto. Apesar de que nos textos dela a relação racial tivesse presente, eu estou encontrando isso nos textos psicanalíticos dela, mas não tem nome. Mas a compreensão está lá, descrita. Tem a Lara, está inscrita também. Oi, boa noite, eu vou ser rápida aqui, eu sou irmã gêmea da Lia, por isso que eu estou com uma cara bem parecida. Vocês estão me ouvindo? Então, e eu me inscrevi para falar, nunca me inscrevi para falar em nenhuma fala da Lia, sempre fico ali oculta, mas é porque eu me emocionei e achei que eu fiquei ouvindo os relatos, né, e já que a gente está entre psicanalistas, eu fiquei pensando quando a Lia falou como cada um reage ao trauma e ao holocausto, e pensei na forma como as minhas duas avós lidaram, assim, uma ficou mais no gueto, ela anda mais dentro da comunidade judaica, e a outra, que é a minha avó Ivone, ela meio de alguma forma, que ficou em campo de concentração, ela de alguma forma negou, assim, sabe, e tinha santo em casa, não tinha nenhuma mezuzá, não tinha nada, ela queria de alguma forma se assimilar como Freud dizia, né?
E aí fiquei pensando, e ontem eu assisti o documentário da Elsa, e lembrei da última fala, quando ela ganhou um prêmio, que ela fala da bisavó, da avó e da mãe, da Elsa Soares, que foram escravas. E aí pensei na gente como uma geração pulando, essa geração depois dos filhos do Holocausto, ou depois dos filhos dos escravizados, como uma esperança. Por isso que eu quis falar, assim, de tipo... de carregar um pouco menos de trauma e desse encontro entre negros e judeus juntos agora, depois desses momentos, assim, era só isso, assim, porque eu me emocionei, assim, fiquei lembrando e da forma como as duas avós lidaram, e como depois dessa geração tá mais fácil de ter esse encontro, né? E aí, pensando no que a Paola falou, por que demoramos tanto? A gente é muito recém, né? Dos seus traumas, assim, das suas dores e para conseguir ver a dor do outro. Acho que esse é um momento de esperança e de encontro mesmo, onde, né, esse encontro pode acontecer, que é o tema do debate. Era só isso que eu queria falar, assim, tipo, termino. Vou comentar aqui os 3 rapidinhos para fechar. É Bernardo, Paola e a Lara. Acho que não tem muito o que comentar, mas é uma ideia, né, de pensar que só é possível a gente estar falando aqui hoje, que a Paola falou, que bom que a gente está falando, o Bernardo falou, com a entrada das pessoas negras, né? Então, o quanto que a gente perde, né? Não só no grupo de psicanálise, mas no Brasil como um todo, né? Com essas pessoas sendo assassinadas ou tendo que passar a vida tentando comer, assim como muitos pianistas pararam de tocar piano, e a gente vê isso no Museu do Holocausto, o piano tocando e ele parando, ou tantas outras vidas, né, que não foram possíveis de viver. Isso acontece hoje no Brasil, muitas vidas, né, que não podem estar aqui, exatamente pelo racismo estrutural. Então, é possível pensar que só é possível a gente escutar, porque Vânia abre, né, esse lugar. E quantos outros lugares que a gente podia estar escutando histórias se tivesse mais oportunidades, né? Então, é uma luta de todos por um Brasil melhor para todos. Não é uma aliança para o negro, né, para o indígena, mas uma luta para um Brasil que se desenvolva para todos. Então, que a sociedade aí cria um caminho bonito assim, de antirracismo. Obrigada. E só uma complementação mínima, desculpem, não só a entrada de Vânia abriu esse espaço todo, que a gente está tendo a oportunidade de ver e ter esperança, como a sociedade brasileira, e a gente encontra isso também na sociedade de Porto Alegre, não é? Que Paim já também entra nesse esquema como negro, tá? E vai levando todos nós, né, que estávamos silenciados, a essa possibilidade de dar voz e dar vez a outros lugares. Mas ambos, não é, negros, sempre buscando resistir a qualquer situação. A gente só tem a agradecer porque outras sociedades estão se abrindo, não é? Está aí Paola, com Brasília, está São Paulo. Eu acho que isso é um caminho, uma pedrinha atrás da outra, não é, Lia? Não é tão fácil de tirar as pedras do caminho. Bem, eu acho que está na hora, né? Dá sempre pena, porque eu acho que é sempre realmente uma satisfação ter a Lia aqui com a gente. Hoje a gente já tem a Lia em dose dupla, né? Porque tem a irmã que veio prestigiar e disse que foi a primeira vez que ela fala em público. Então, queria agradecer a você, Lia, por essa conversa, por essa maneira de falar, que eu acho que realmente abre para a conversa, para o diálogo. Também quero agradecer a todas as pessoas que vieram, que compareceram. Eu vi não, porque estão de câmera fechada, mas eu vi que tem amigas minhas da faculdade aqui. Fiquei super contente delas terem vindo, e eu espero que essa conversa continue, que a Lia ainda nos encontre,
não somente aqui, mas em outros espaços, porque eu acho que a Lia traz essa voz, que eu acho que é uma voz de quem também, de alguma forma, como a Lara agora acabou de dizer, também traz essas dores, e eu acho que essas dores transformadas, porque ela disse uma coisa muito importante, que nem todo negro se torna um doente mental, ou nem todo negro tem uma falência da sua capacidade de pensar por conta do racismo. Ela falou que muitos têm recursos, as histórias são diferentes, as subjetivações são diferentes, os sujeitos são diferentes entre si, e que muitos conseguem tornar isso, como diz o Fanon, um objeto de luta e de libertação. Então, eu quero agradecer a todos vocês, a todas, todes, especialmente a Lia, que foi a nossa convidada especial da noite, e esperar por vocês no próximo mês, que agora eu não sei dizer, porque eu estou um pouco confusa, porque esse ano, nesse primeiro semestre, a nossa agenda vai mudar um pouquinho por conta de feriados. Então, a gente se encontra no próximo mês, ou na segunda quinta do mês, ou na terceira. Elisa, você tem aí à mão isso para dizer para as pessoas? Eu tenho, se me der 1 minuto. 1 minuto, você tem 1 minuto. Você tem 1 minuto. Aí, no próximo mês, a gente se vê, a Elisa vai dizer se vai ser na segunda quinta ou na terceira quinta. Nós vamos iniciar o congresso na quarta-feira. Eu lembro a vocês que o congresso vai começar, eu estou falando para os membros FEBRAPS, né, mas também é extensivo àqueles que quiserem participar, porque o Congresso Brasileiro de Psicanálise é aberto. Então, ele começa na quarta-feira próxima, no dia 23, vai começar às 14h, embora a abertura só seja às 7h, às 2h, meio-dia e 30, nós já estaremos abertos com mesas que vão discutir a psicanálise na interface com o social. Então, nós vamos ter mesas tratando desse tema, do racismo, e vamos ter outras mesas até às 6h, se eu não me engano, e às 7h tem a abertura. Então, eu convido todo mundo aqui para participar do congresso. Elisa, qual vai ser a quinta-feira? Dia 14, segunda quinta do mês. Isso, então, no dia 14 teremos outra atividade que em breve vai sair a divulgação. Obrigada, então, e tchau. Até lá. Até lá, não. Até sexta e depois até o congresso. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Lara. Tchau, Tchau, Lia. obrigada. Tchau, obrigada, Lia. Boa noite, obrigada Vânia. a todos. Obrigada a Tchau, todos. Boa noite. Obrigada. André, obrigada. Se você quiser desligar a gravação, pode desligar. Obrigada, tá?